ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Alho Poró, de Bianca Pinheiro. Tô falida, linda, perdi o meu amor, perdi meu endereço, seu apreço, o seu calor, acabou. Pois bem, seja bem-vindo a mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho, sempre aqui acompanhado muito bem por... O Judeu Ateu. Muito obrigado, Estranho. Também estou muito bem acompanhado por você. Exato, estamos aqui para fazer a nossa reunião mensal para falar de quadrinhos nacionais. Mais um mês, mais um quadrinho nacional. Exato, esse podcast ele é específico para isso, Quadrinho ao Quadrado, sempre que aparece no feed, ele é sobre quadrinho nacional. A ideia é que você pode ouvir sem ter lido a primeira parte, que a gente conversa de uma forma mais ampla sobre o quadrinho, e depois a gente faz uma conversa com spoilers para quem leu. O objetivo é justamente uma mistura entre apresentar e também discutir a fundo o quadrinho. Se bem que eu acho que com Alho Poró dessa vez vai ser um pouquinho difícil, mas antes de mais nada, você também pode apoiar a continuação do Ao Quadrado no apoia.se/Ao Quadrado em faixas de apoio de 5 e 10 reais, correto? Exato. Se você ajudar com até 10 reais, você ganha o direito de ter seu nome lido aqui no Quadrinho ao Quadrado. A opção, né? A opção também, né? Se você quiser esconder, você pode esconder, como tem gente que faz. Mas a gente tem dois que faltam dos apoiadores, faltam dois a gente citar, que vamos citar aqui rapidinho. Então temos o Vegetal Triste. E o Rafael HQ. Exatamente. Depois a gente começa a voltar, né, aos apoiadores, mas a gente, ao longo dos últimos programas, foi citando o nome de todos os antigos apoiadores já. E se você quiser ser um novo e participar, só fazer o apoio que você entra aqui e garante que o podcast continue. Perfeito. É apoia.se/Ao Quadrado. Apoia.se/Ao Quadrado. Faz a pergunta pra mim, Estranho. Aquela clássica sobre o que é Alho Poró. Alho Poró, quadrinho curtinho, tem 50 páginas, né, da Bianca Pinheiro. Conta a história desse grupo de amigas, sei lá, metade, talvez até 2/3 do quadrinho só acompanha essas duas mulheres procurando alho poró no supermercado pra fazer um quiche de alho poró. Não tem mais pra explicar além disso. Elas vão no apartamento e encontram uma terceira amiga e só nessa descrição... Né? O que eu falei? Você falou um apartamento. Desculpa, elas vão na casa, tá certo. É importante isso, justamente pra um twist final que tem nesse quadrinho. Mas só essa descrição eu já descrevi 4/5 da história. Então, porque justamente essa é a vibe. Ele é uma história que é absurdamente orgânica, né? Realmente, umas histórias muito naturais, numas conversas que soam mesmo muito naturais, até chegar no final e uma coisa acontece. Exato. Ele é bem curtinho mesmo, ele é bem direto. Esse twist é meio a conclusão da história e parte da graça. Então a gente vai deixá-lo, obviamente, para parte com spoilers, para quem não conhece. O Alho Poró, ele saiu inicialmente de forma independente, né? Pela Bianca Pinheiro. O selo que o nome é Lagouget. Não sei se essa é a pronúncia francesa correta. Mas ele foi recentemente resgatado pela Conrad, né? Ele estava fora de catálogo e você encontrava só em algumas comic shops espalhadas aí, mundo afora. Mas... E você por muito tempo queria falar de Alho Poró e, tipo, não dava porque não tinha disponível pra ninguém comprar pra ler, né? Exato, mas ele voltou pela Conrad. A Conrad tá fazendo um trabalho aí de pegar alguns artistas nacionais e seja compilar as histórias, seja relançar que tá fora de catálogo, então já eles lançaram a edição definitiva de Maiara e Annabelle, que a gente falou aqui. Sim. Agora fizeram isso também com Alho Poró, de fazer um relançamento. E então agora tá de volta ao catálogo, você pode ler a versão da Conrad. Mas eu não tenho essa versão aqui, nem você, né, Judeu? Não, eu tenho a antiga também. Então a gente não sabe o que tem de extra nessa edição nova. Se tem, eu não sei. Se tem, a gente não sabe. Mas eu queria trazer esse quadrinho de volta, Judeu, porque assim, a gente já teve a Bianca Pinheiro aqui nesse podcast, né? A gente já falou de Eles Estão Por Aí.
no qual a gente não gostou muito. Exato, e ele é bem mais de fôlego em comparação, né, com o Alho Poró, ele é bem mais longo e com mais linhas narrativas ali, mas, enfim, quem quer saber a nossa opinião pode ouvir o programa lá, mas como eu já tinha lido algumas outras coisas da Bianca Pinheiro e eu sabia que eu gostava, aí eu queria pegar alguma coisa que eu gostava dela, né? E então, por isso que eu quis insistir de trazer o Alho Poró aqui, porque eu acho que ele cabe. E também eu acho que ele tem uma vibe meio ao quadrado também. O que você acha, Judeu? O que você achou de Alho Poró? Eu fui ler Alho Poró sem saber absolutamente nada. Até a sinopse que eu dei aqui é mais do que eu gostaria que alguém tivesse quando fosse ler. A verdade é essa. Porque eu falei que tem um twist no final. E eu fui ler sem sabendo que tinha um twist no final. E eu acho que essa foi a experiência ideal. Porque quando aconteceu, minha cabeça explodiu. Eu amei o quadrinho no final dele. Eu simplesmente adorei. Então, eu meio que estraguei um pouquinho da experiência para as pessoas, talvez. Eu não sei. Mas eu acho que é um twistzinho tão bem feito que é quase imprevisível ver ele chegando. E muito da qualidade da obra tá justamente em saber fazer ele chegar. Não vou falar mais do que isso, senão talvez eu vá estar entregando demais. Mas eu gosto do tweet, a gente vai falar depois dele, mas eu gosto também do que você falou sobre ser essa conversa bem natural, né, bem orgânica entre essas personagens. Elas estão indo ali no mercado comprar alho poró e é você indo no mercado comprar alho poró com um amigo seu. É isso, né? Tipo, pô, vamos no mercado ali, caraca, a gente não pode esquecer tal coisa. Eu tô vendo aqui a receita, tá faltando outro não sei o que, e conversa com a caixa e pergunta se ali sempre tem alho poró, e depois elas entram no carro e tem uma outra conversa que eu também quero conversar depois, mais detalhes sobre essa conversa. Eu pensei nessa conversa também, mas eu pensei mais no sentido de que, como é que eu vou colocar isso? Eles estão por aí. Eu acho que não foi eu não sei se foi a Bianca Pinheiro que roteirizou, eles estão por aí ou não, mas eu lembrei que uma das grandes críticas que a gente tinha a essa obra é que ela tem muito da sua mensagem escondida, e nem escondida, livre à interpretação, né? É uma obra extremamente interpretativa. E eu lembro que a minha crítica é que eu não me sentia muito convidado a interpretar no final das contas. Eu meio que rejeitei o convite da obra, eu não senti que ele tinha linhas o suficiente para eu agarrar e tentar entender a obra. E Alho Poró é meio que o oposto, sabe? Inicialmente ele parece a mesma coisa, de que ele não tá te convidando pra nada, e aí você termina e vê uma vontade absurda, tipo, um mar te carrega pra tentar entender melhor a obra, sabe? Sim. Então, tipo, essas conversas orgânicas, que nem você mesmo comentou, que parece que são só pessoas conversando, quando você termina, você, tipo, porra, será que tinha alguma coisa sendo dita ali, né? Tipo, será que se eu ler de novo eu vou entender de outra forma? É maravilhoso, eu amei isso. Eu também gostei bastante. O que você achou da arte, Judeu, de Alho Poró? Ela é bem diferente de uma coisa, sei lá, padrão brasileira. Não tem padrão no Brasil, é bem da verdade. Mas ela não é tão no sentido... Eu não sei qual a palavra eu quero usar. O que você achou primeiro? Fala aí. Eu acho que é justamente um padrão brasileiro e meio que inexistente da nossa experiência aqui de lendo quadrinhos nacionais, mas eu vejo umas influências meio que de charges brasileiras, sabe? Esse tom meio sujo no background, por exemplo, sabe? No fundo, tipo, esse fio de riscas e tal, me remete muito a charge meio que punk brasileira. Esse negócio não limpo e principalmente essas cores tão cinzas quase mesmo, né? Eu não pensei muito nisso no final das contas. Eu acho, sei lá, competente, divertida na maior parte. E se alguma coisa, ela é muito boa em deixar o tom claro pra história. Eu gosto disso, assim. Ela Matadouros fica de Unicórnio, sabe o que me lembra? Me lembra a arte de Matadouros de Unicórnio. Lembra de fato. Eu sinto que ela é uma arte que acaba, sei lá, te aconchegando ali na história, né? Você vai ficando muito tranquilo com o que aquela história tá contando. Você fica muito abraçado por essa arte. E aí qualquer coisa que ela vai fazer em cima disso já fica interessante também. Muito bom em expressões faciais no final das contas, né? Mesmo simplista, né?
Justamente, é bem simplista, mas parte é a qualidade de saber colocar essas nuances nas faces dos personagens, mas acho que maior ainda é a capacidade na quadrinização, porque eu não vou lembrar o nome aqui dos personagens, mas eu sempre ficava atento às caras que a personagem de cabelo tigela fazia, sabe? A baixinha, porque sempre tinha um foco interessante e cria alguma coisa por trás, mesmo quando você não acha que tem nada por trás, meio que acaba criando alguma coisa, você fica, que é essa reação? Eu acho que ela é muito boa em focar nesses aspectos. Qual é a relação dessas pessoas, né? Você não sabe qual é a relação próxima delas ali, o que representa, o que elas estão passando, né? E acaba sendo parte do jogo você ler essas expressões e tentar entender, né? O que a história tá querendo contar. É isso? É uma jornada de viagem ao mercado? É isso que ela quer? E aí tem muita coisa ali. A conversa que elas acabam tendo, meio que saindo do mercado, é mais indicativo do que talvez a história vai ser, né? E é uma excelente história, né? Tipo, realmente, mesmo antes de acontecer o que acontece no final, eu falei que quando você termina, vem uma onda de querer interpretar a história, mas às vezes naquele momento, só porque tá tão vívido, tá tão natural a conversa, e lança esse conto absurdo, eu já ali eu já ficava, o que tá sendo falado aqui? Toda hora eu me perguntava, e é bem interessante. Bom, eu ia fazer alguns comentários sobre esse conto, mas eu quero fazer ele na parte com spoilers, para deixar mais direto. Mas eu gosto como eu demorei muito tempo para perceber o que era a capa desse quadrinho. Tipo, depois da primeira vez que eu li, eu deixei ele parado por muito tempo. Peraí, é isso que é a capa. O que é? As meninas brigando, né? Mas, tipo, por que tem as meninas brigando? Não são as meninas da história. Tipo, tá, né? ok. A gente tá lendo e falou, não são as meninas do conteúdo da história, por que elas aparecem? E aí demorei um pouquinho, me senti meio lerdinho. Mas beleza, Judeu, vamos pra parte com spoilers, como sempre. Se você não leu Alho Poró, eu acho que a impressão aqui que a gente teve que é uma leitura que é muito proveitosa, né? Ela é bem interessante e tem essa virada que te agarra tanto. E eu acho que tá bem recomendado aqui, né? Não, eu recomendo, sem dúvida alguma. É curto, fácil de ler. Eu ia falar que eu não acho, sei lá, eu tenho uma crítica constante aqui de não é excepcional, né? Eu tenho esse clichê meu aqui. Mas quer saber? Eu acho que é excepcional, sim. Num curto espaço aqui, realmente conseguiu me instigar e explodir a minha cabeça aqui de uma grata surpresa que eu tive com esse quadrinho. Então eu aprovo. E algo tão curto assim que conseguiu realmente tirar tanto de mim, que nem a gente vai conversar agora, eu recomendo. E eu acho excepcional, ok? Eu gostei bastante também, por isso insisti de estar aqui. Última pergunta antes do spoiler, Judeu. Você gosta de quiche de alho poró? Não, eu não sou muito fã de alho poró. Eu não Sério? sei você. Eu acho que ele tem um limite. Se for pouco, ele é bom. Se ele for muito, ele rouba sabor. Talvez. Tipo, um pouquinho assim, tudo bem. Mas quiche de alho poró. Eu teria topado o de queijo muito antes. Eu de presunto, que isso, presunto bom demais. Eu admito que de vez em quando eu peço quiche de alho poró, que tem um lugar aqui perto que ele faz um almoço que é um quiche e uma salada. E aí, quando eu quero comer algo mais leve, eu pego um quiche e uma salada. E tem de alho poró. A opção é alho poró, brócolis e frango. São as 3 opções que tem. Eu vario, mas de vez em quando eu vou no alho poró. Acidentalmente, essa história me afetou pessoalmente, porque eu já cheguei a vender quiche uma época. Olha aí. Eu não era de alho poró? Não, eu vendia quiche de queijo, de cogumelo. Era esses dois que eu fazia. Muito bom de cogumelo. Mas vamos lá, vamos pro spoiler. Então. A matéria, você querendo um pouco de atenção sentimental. Beleza, Judeu, vamos deixar o twist pra depois, eu quero falar um pouco da conversa primeiro. Ok. Tá, mas a partir de agora, tipo, todo mundo supostamente tinha que ter lido já essa parte. Sei, né? Todo mundo sabe o que vai acontecer. Mas o que eu tinha pensado, né, que eu queria falar um pouco da conversa, porque, primeiro que, né, o twist faz você trazer interpretações, né, sobre isso, né, sobre o quanto essa mulher que contou a história provavelmente participou, ou não, né, esteve envolvida nesse evento. Mas
Mas eu gosto como a história narra isso. E só. Muito bom. Tipo, ele só fala sobre isso. Ela não mostra, não precisa cortar pra escola, não precisa cortar pro professor, não precisa nada. É uma conversa de uma pessoa explicando, e aí tem, claro, salpicado na história esses quadros das meninas se batendo. Mas até os quadros, eles são tão interpretativos também, né? Também, né? A Bianca desenha eles tão abstratamente, então nem acrescenta tanto nesse sentido, só pro clima mesmo, né? Sim, mas eu gosto de estar ouvindo essa história, sabe? Tipo, a gente tá lendo, mas a gente tá ouvindo, na verdade, só essa história. A gente não tava lá, a gente não viu. A gente pode só inferir das coisas que aconteceram. E acaba do nada. E acabou do nada mesmo, porque é isso aí. Muito louco essa história, né? E é realmente muito louco. É muito louca essa história. E é gostoso, porque é um tipo de história. Ela é tão absurda, ela é tão maluca, mas você imagina alguém te contando essa história mesmo, né? Sim. E te contando porque ela é tão absurda, né? Não foge, em nenhum momento foge da realidade. E eu concordo, eu não parei pra pensar nisso, mas tem completa razão. O quão acertada essa história tá 100% focada no presente, sei lá, não tem imagens de nenhum outro tempo, completamente linear e só acrescenta pra naturalidade e pra expectativa do que vai acontecer. Bem de acordo, porque isso vai, inclusive, na parte seguinte, né, delas preparando e você constantemente ouvindo um barulho batendo lá no fundo, elas conversando. Bom, hoje vamos falar já do twist, porque depois eu quero voltar pra algumas interpretações desse meio termo aí, desse meio tempo. Mas aí, enfim, o cara batendo, fazendo barulho, e aí a gente descobre que elas estão mantendo esse cara preso, dão a última refeição pra ele e executam ele. Como parte de algum plano que a gente não sabe muito bem o que é, aparentemente uma vingança por alguém, né? É pela Cecília, né? Seja lá quem for. Pela Cecília, seja lá quem for. For Cecília, porque realmente você termina e você... Quem é Cecília? Você se pergunta, né? Junto com a história. E, mais uma vez, eu lembro aqui, infelizmente ou infelizmente, ou sei lá, tanto neutralmente, eu lembro de novo de... Eles estão por aí e do quão eu achava meta essa história, né? E, tipo, do quão não me agradou, talvez, esse pequeno tom metalinguístico, mas pelo menos nesse final aqui, da continuação da conversa delas ali sobre será que a gente tinha que explicar melhor o que tá acontecendo aqui? E isso pra mim é o que mata a história, sabe? Tipo, de perfeito, porque tem o twist de matar o cara, ok, é um twist, e é interessante e te fisga, mas cortar pra página preta delas conversando, acho que a gente tinha que mudar esse método, né? E ter uma conversa completamente casual logo em seguida. É maravilhoso. E o aspecto metalinguístico é o que mais me agradou nisso também. Porque pra mim, claramente, é a própria Bianca Pinheiros falando ali. Mas, tipo, eu não vou explicar mais que isso, sabe? Interpreta aí, ok? E tem um pequeno receio ali da autora, obviamente, tipo, ninguém vai entender isso aqui muito bem exatamente, né? Mas eu não... Quem sabe uma próxima eu explico melhor, né? Sim. Mas e aí eu gosto justamente que aí ele tem essa metalinguagem, você citou, e eu acho que funciona, que é meio que alguém fala, não, eles sabem. E assim, a gente sabe. A gente sabe o que pode ser N coisas, mas por ser uma mulher e estar matando um homem, a gente sabe. No final das contas, e ser eles, né? A gente sabe. Essa é a verdade. A gente não sabe exatamente, mas, tipo, todas as coisas ruins que os homens fazem para as mulheres é o que passa na sua cabeça, né? Exato. Seja lá qual das infinitas não são forem. poucas. Exato. Mas uma delas passou na sua cabeça e você sabe que foi isso, né? Você sabe, é perfeito, estranho, eu concordo. Essa metalinguagem também é muito boa. E eu adoro como a casualidade de tudo, né? Como eles tratam de forma casual todo esse processo e conversa, tipo, ter esse momento depois, ele amarra tão bem tudo, porque volta pro começo de ser, elas estão fazendo compras pra fazer a última refeição de um cara que elas vão matar. E aí estão ali super numa conversa casual. E elas matam o cara e a conversa é super casual. Ela fecha esse ciclo que, tipo, é isso, não, a gente faz isso, sabe? O nosso rolê fazer isso. Voltar pro tom foi acertadíssimo também. Mas eu queria tocar num ponto que você já explicitou aí, de que é um cara e são um grupo de mulheres fazendo isso. E
tudo que é relacionado ao gênero surge à sua mente, né? E o ponto, seja lá qual for o ponto sobre a relação de gênero que está sendo comentado aqui, eu acho que é bem... Eu pensei nisso, que é bem primordial para a história, no final das contas, porque eu não sei o quão proposital isso é ou não, mas o fato de ser justamente mulheres tendo essa conversa... Mães, perfeito, exatamente. Mães, mulheres, tendo essas conversas super casual, te afasta muito mais, eu acho, do que se fossem homens tendo essa conversa para esse resultado final. Quando eu tava lendo pela primeira vez e aí deu aquele tum, juro que eu pensei, é o filho de alguém chegando e batendo a porta com força, sabe? E eu acho que Aripora soube perfeitamente trabalhar nessa minha expectativa, sabe? Que, não, é as mulheres, não vai chegar no porão e ter um cara amarrado ali pra elas matarem. Elas estão conversando sobre levar o filho na escola ou buscar o filho na escola. Claramente não tem nada aí, né? E é realmente, novamente, um trabalho aí com a nossa percepção de gênero da nossa sociedade, novamente, né? Tanto a conclusão do porquê elas estão fazendo isso é trabalhada no que a gente entende das relações de gênero da nossa sociedade, como essa expectativa também nasce disso, né? Dessa mesma perspectiva. Obviamente o ponto sendo feito aqui não é que, não, mas as mulheres podem ser serial killers também. Não. Não é isso. Acho que só, elas entendeu perfeitamente que o leitor não ia esperar que um grupo de mulheres conversando sobre a vida escolar dos filhos... Fazendo um quiche ia chegar nesse ponto, né? Sim, exato. Apesar de que, se eu puder mega interpretar, até tem aí alguma coisa talvez sobre uma dupla inversão, sabe? Na ideia de que... Eu penso, por exemplo, em estupro. É isso que eu imaginei, esse cara fazendo alguma coisa assim. Senão ele mesmo... Ele nem lembra a menina, por exemplo, ali, senão, sei lá... Eu interpretaria assim, alguma coisa envolvendo estupro, né? E a percepção social de estupro é que, sei lá, né, é o cara mau, né? Tipo, é o cara vilão e tal. E não necessariamente pode ser uma pessoa próxima de você, sabe? Que você só ignora, mas é uma pessoa... É um cidadão do bem, né? E comete esses atos hediondos no mundo real. Então tem uma dupla inversão aqui no sentido de que são pessoas comuns e também estão cometendo esse crime horrível aqui. Sim, e elas aparentemente até alguma familiaridade elas têm com ele, né? Porque na hora que ele fala que eu queria que meus filhos pudessem ver, uma delas fala, você não tem filho, Arthur. Ele, sabe o nome do cara e sabe que ele não tem filho, sabe que é uma conversa. Então, realmente tem algumas camadas interpretativas aí que ela convida a gente pra ver. Eu gosto como tem um trecho, e aí também é novamente sobre perspectiva da nossa sociedade fora do quadrinho, e aí quando entra no quadrinho você fica, e aí, o que era isso, né? E elas falam sobre tirar a criança da escola porque aconteceu alguma coisa de uma menina que fez alguma coisa. E aí você primeiro tá pensando que sei lá, né, uma coisa meio de violência, talvez, bullying, alguma coisa nesse sentido. E aí quando termina a história com elas matando alguém, e aí você fica, qual é que era, né? O que essa história não tá me falando também ali, né? Que outro detalhe tá escondido? Cada duas frases você volta pro quadrinho tentando procurar alguma coisa, né? Eu gosto, por exemplo, a conversa no caixa que elas tinham ali, né? Super casual, elas listando todas as comidas que elas estão comendo agora. E quando você relê, ok, todas as últimas refeições que elas deram pra um monte de caras ali, né? Sim, pois é. Pegar e conversar sobre a história que ocupa a maior parte do quadrinho, que é do grupo das meninas se batendo na escola só pra resolver desavenças e acaba ali. Eu acho que isso é uma história maravilhosa por si só. É uma história muito boa de se contar casualmente, como foi feito nesse caso. Porque é meio que um clube da luta de adolescentes. Sim, sim. Tipo, vamos resolver na porrada. E eu sinto que, novamente, né, tipo, leitura de sociedade, e eu sinto que conheci muitas escolas, nunca estive em uma escola que era ativamente violenta, mas quando eu tava no ensino médio, eu conhecia, por conta do meu condomínio, conhecia gente em N escolas de Jundiaí, e tinha uma ou outra um pouquinho mais violenta, tinha umas
Tinha uma que chamava Conde de Parnaíba, cujo o slogan que os alunos falavam era que o condão entra burro, sai ladrão. Então você entende qual que é o naipe da escola. E era meio nesse naipe, né, era meio nessa perspectiva de que os professores desistiram de conter a violência, porque não adianta, eles não iam conseguir, eles, impedir, na verdade, né? Conter talvez, mas impedir não ia rolar. E eu gosto dessa narrativa levando a isso, né? De que eles estão se batendo e os professores deixam? Deixam. É assim, não tem o que fazer. É um mundo de crianças, você não tem como controlar elas. Se elas decidirem fazer isso, elas vão fazer isso, que é o que a história conta, né? Elas decidem fazer e elas decidem parar, e é isso. Você não controla esse instinto de criança. E mais uma vez, pra mim também, de novo, entra o tema de gênero que meio que acaba sobrevoando a história inteira pra mim. E que se alguém te contasse essa história, a excepcionalidade dela tá em serem meninas, né? Essa mesma história sendo contada com meninos não é tão diferente assim do que já acontece, né? Sim. Não, 2 meninos se bateram na porrada porque eles se desentenderam. Ok, beleza, obrigado, né? Sim. Mas essa constante acontecendo com as meninas vira essa história, né? É tão diferente, é tão absurdo vira, né? Você não imagina essa situação. E vira um espelho, né, do que a gente tá vendo na história no tempo atual, né? Porque a história começa com essas meninas brigando e aí pergunta-se pra elas o motivo e elas dizem, a gente achou que era a forma mais justa de resolver isso, né? Honesta. Então há uma serenidade na violência, que é exatamente elas matando o cara no final. É a serenidade na violência, no ato violento que elas vão cometer, né? De saber, a gente achou que era a melhor forma de resolver sair na porrada. E essas mulheres, a gente achou que a melhor forma de resolver era matar esse cara. E a gente vai matar esse cara, ou esses caras, né? A gente vai matar esses caras, é isso aí. Né? Muita serenidade nessa escolha da violência. E é interessante que nessa história, meio que o que acaba afastando as meninas da violência é justamente os estereótipos de gênero. Exato. Maquiagem, vou ter que usar maquiagem demais, tô adulto demais pra isso, não dá mais, né? Então, eu não sei qual é o ponto sendo feito aqui, além desse bem vago de comentar, sei lá, as restrições do gênero e tal, né? Obviamente isso está sendo feito, mas da violência especificamente, eu meio que penso que talvez tenha algo sendo dito aí sobre, ou pelo menos eu gosto de interpretar assim, de que tem algo sendo dito sobre como a mulher, ela é negada a violência pra ela, sabe? Não é algo que ela pode experimentar na vida real. É curioso que você menciona Clube da Luta, porque, sei lá, é uma obra complicadíssima e meio que talvez reforça uma certa masculinidade tóxica no final das contas. Mas, um dos pontos... Algumas pessoas vão dizer que a interpretação original não era essa, justamente uma crítica, mas não cabe aqui agora. Não cabe aqui. Mas um dos pontos sendo feitos em Clube da Luta, pelos personagens pelo menos, é de que o homem contemporâneo também é negado à violência, né? Esse é o surgimento do Clube da Luta. É que no mundo contemporâneo você não tem acesso a esse sentimento tão primordial, né? Tão primitivo do ser humano, e é por isso que o Clube da Luta faz sucesso. E parece que tem algo parecido sendo comentado aqui sobre se o homem é negado à violência no mundo contemporâneo, essa é uma opção que nem existe pra mulher pra começo de conversa pra ser negado, né? Embora, né, justamente essa violência delas, escolhida conscientemente, como a gente disse, é uma resposta a uma provável violência masculina que no final não foi negada porque o mundo é do homem e ele faz o que ele quer. Perfeito. Então tem essas múltiplas camadas aí nessa discussão. E eu acho isso um dos pontos ricos, né, de Alho Poró, que é só de ter essa mini virada no final, que é importante, claro, é o grande twist, é o grande mote da história, né, mas só de isso existir, ele já traz todo um novo significado pro quadrinho inteiro, né? O quadrinho, ele existia como uma conversa casual, tem essa virada, e todas as conversas anteriores e todas as interações, tudo tem um novo significado. É interessante. É quase como se o gibi, na última página, tivesse virado pra você e falado, olha, tudo que você leu até agora é sobre gênero, volta ali e vê se você entende agora, sabe? Obviamente não é explícito assim. Se tivesse feito isso, eu ia achar idiota, sabe? Mas é feito de um jeito ali, numa nuance tão específica que evocou essa onda em mim, que nem eu comentei anteriormente.
Sim. E aí, infelizmente, a gente vai ficar devendo uma perspectiva sobre essa história, que é justamente perspectiva de gênero, porque, né, 2 homens aqui. Então, se tiver mulheres ouvindo o podcast neste ponto que já leram o quadrinho, eu gostaria muito de ver se essa coisa de a gente ter percebido muito tarde é coisa de gênero também, sabe? Eu queria entender se tem alguma leitura a mais aí, bem interessante, por perspectivas diferentes. É maravilhoso. E talvez se alguém tenha uma outra análise pra isso também. Também. Realmente ele acaba... É interessante que eu e você, a gente teve a mesma conclusão de que, não, eles sabem, é porque, tipo, eu sei, né? Tipo, é o que eu pensei, e só pode ser isso mesmo. E, sei lá, eu conseguiria arrancar de mim agora uma análise mais abstrata sobre, sei lá, dá pra ter uma análise de que é muito mais meta esse quadrinho do que eu interpretei agora, por exemplo. De que, tipo, buscar uma mensagem pra essa história nessas vagas conversas é tão estúpido pra começo de conversa, sabe? Tipo, o cara já morreu, qual a diferença se ele sabe ou não, sabe? Você gostou da história até agora, qual a diferença se você entendeu ou não? Então eu conseguiria arrancar várias interpretações dessa história de 50 páginas. E é por isso que ela é boa, por isso que ela tá aqui. Por isso ela está aqui, justamente por conta disso. Perfeito. Beleza, Judeu. Acho que é isso, né? Boa leitura, só essa virada já garante muito mais. Já tinha conteúdo ali, embora mais vago, e eu acho que você foi bem... no final a gente foi bem feliz de ter trazido de volta o Eles Estão Por Aí, e você bateu com o martelo na cabeça do prego perfeitamente quando disse sobre ser convidado, né, a interpretar a história, porque aqui a gente é muito convidado a interpretar, e ela nem é algo metafísico, né, ela é algo da nossa realidade. Então, eu acho que só disso há um mérito enorme no quadrinho. Eu amei. É muito bom para um quadrinho tão curto. Muito bem, muito bem. Beleza, Judeu. Todo mês, todo final de Quadrinho ao Quadrado, a gente já adianta qual vai ser o próximo Quadrinho ao Quadrado que a gente vai fazer, né? Para quem quiser já ir atrás de adquirir, ler e poder ouvir conversas ricas, como foi essa conversa com spoiler aqui, né? Quem não leu, perdeu. Perfeito. Então, qual vai ser o quadrinho do próximo mês, Judeu? Desce um dedo da pata do macaco estranho, porque vamos realizar o desejo de um ouvinte nosso, Raoni Marx. Escreve o quadrinho Bada Bacon, que está sendo publicado pela Omelete agora, né? Disponível online. Tem 2 temporadas, a segunda está em andamento e a gente vai comentar a primeira temporada inteira. Se for bom, a gente vai acabar talvez lendo a segunda e talvez tenha alguma coisa para comentar, né? Para adiantar, sim. Mas a gente vai então ler Bada Bacon. Ele sai pelo selo Brutal. Eu não sei se é um selo, eu não sei se é uma... não sei o que é também. Uma linha, né? Mas ele é do Omelete, como você comentou. Ele teve uma edição física, compilando vários brutais, que saíram vários quadrinhos do Brutal. E aí daí eu acho que ia ser essa coisa meio de porradaria, de ação no Brasil, né? Por quadrinistas brasileiros. E então a gente vai falar disso. Um quadrinho do Raoni Marx. Vamos ver se esse gênio é um gênio bom ou mal, né? Que vai realizar esse desejo, né? Se é uma pata do macaco ou se, sei lá, é só... Quem é que realiza desejos pelo bem? Eu não sei. Pelo bem, ninguém. Ninguém, é sempre... Todo rolê de desejo é irônico. Sempre tem um twist, sempre uma merda. Então vamos ver se vai ser irônico ou não. Perfeito. Então voltamos mês que vem para falar de Bada Bacon, de Raoni Marx. Então até mês que vem. Até mês que vem.